Tu sabia que a economia que tu pode ter na aferição da tua obra começa no correto cadastramento da obra no CNO? Se tu quer entender mais um pouquinho sobre o que é CNO, qual é a sua importância, gruda aqui comigo nesse vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre isso. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para você. Toda segunda-feira às 19 horas eu lanço um vídeo novo aqui no canal, com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a real importância deles terem os seus imóveis devidamente regularizados e registrados. E também mostro para engenheiros civis e arquitetos uma oportunidade de atuação nesse nicho de mercado que cada vez cresce mais dia a dia no nosso país. Então, se esse conteúdo te interessa, se tu quer saber um pouquinho mais sobre regularização, sobre CNO, eu já te faço um convite. Já curte o vídeo, já compartilha o canal com os amigos, nos ajude a trazer cada vez mais conhecimento, né, sobre esse tema tão importante dentro da construção civil. Tu dando um like, tu curtindo, tu compartilhando é uma maneira que tu tem de incentivar a nossa produção de conteúdo e mostrar, né, fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo é legal, que o conteúdo é bacana, que vale a pena distribuir para mais pessoas. Então não vai te cair os dedos se tu dar um joinha, se tu curtir, se tu te inscrever no canal. Posso contar contigo? Antes da gente entrar no vídeo do assunto, que está bem bacana, deixa eu fazer uma pequena apresentação. Se tu quer entender um pouquinho mais sobre esse mundo de regularização de obras e acha tudo muito difícil, tudo muito complicado, se tu quer começar a atuar nesse mercado que cada dia cresce mais e mais, porque são mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país, eu tenho um convite para te fazer. Eu lancei um e-book chamado O Mapa da Regularização. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também o link vai estar lá na minha bio. Se tu quiser conhecer esse e-book, ali eu te mostro tudo o que tu precisa entender para iniciar nesse mundo da regularização. Todos os processos, quais são os pulos do gato que tu tem que ter. Eu já te encurto o caminho que a gente que trabalha com regularização, a gente já sabe quais os caminhos a seguir, então eu já te encurto o caminho, eu já te mostro todos os cuidados que tu tem que ter na apresentação do teu projeto na prefeitura, eu te mostro todas as possibilidades de atuação dentro da regularização de imóveis, eu falo sobre Receita Federal, te dou links úteis, falo sobre a verbação no cartório, te dou ideia de precificação, te dou uma oportunidade de tu ainda ter acesso a vários bônus que vão encurtar o teu caminho de entrada nessa área de regularização. Então, fica o convite, se tu quiser conhecer, tá feita a propaganda. Beleza? Bom, então vamos para o conteúdo propriamente dito. O que é o CNO? O CNO, primeiramente, ele para entender, ele é o Cadastro Nacional de Obras. Ele é um banco de dados, ele é administrado pela Receita Federal e ele é um banco de dados das obras de construção civil e dos responsáveis por essas obras. Então vejam, a Receita Federal ela tem o conhecimento que existe uma obra e de quem é o responsável por essa obra. Não tem como fugir disso. Hoje, o que está acontecendo? Muito a gente vê conteúdos, e conteúdos muito bons, muito sérios, muito pertinentes, que falam sobre a economia na aferição de obras. O que é aferição? Aferição, literalmente, se a gente for procurar no dicionário, é comparação por meio de verificação. É uma comparação. O que é aferir uma obra? A Receita Federal, a gente lança os dados no sistema e a Receita Federal ela afere essa obra, ou seja, ela compara os dados que a gente lança no sistema com os dados que ela entende que sejam os corretos. E aí ela te dá um valor de imposto a pagar. Isso é uma aferição de obra. Muito se fala na economia na aferição, mas a economia ela começa no real enquadramento do CNO, da forma certa de cadastrar o CNO. Se tu não cadastrar a obra no CNO de forma correta, tu não vai conseguir gerar economia quando tu for fazer a aferição. Quem é o responsável pelo cadastramento dessa obra no CNO? Os proprietários dos imóveis, o dono da obra, o incorporador, a pessoa jurídica contratada por empreitada total. Ah, Celso, qual é a diferença de proprietário da obra para dono da obra?
Proprietário da obra é quem possui a titularidade do imóvel, é o real proprietário. O dono da obra é quem é, naquele momento, o possuidor da obra, o possuidor do imóvel, mas ele não tem a propriedade do imóvel. Por exemplo, um dono da obra é um locatário, é um arrendatário, ele tem a posse momentânea, mas ele não é o titular daquele imóvel, ele não é o proprietário do imóvel. Então são algumas pequenas diferenças. Agora vejam a importância do correto cadastramento do CNO. No próprio manual do CERO da Receita Federal, ele diz o seguinte, vou até ler para vocês aqui. A forma de cadastramento da obra no CNO influenciará diretamente no tipo de aferição que poderá ser realizado no CERO. Então vejam a importância de saber cadastrar a obra no CNO. Quando a gente cadastra a obra certa, de maneira correta no CNO, a economia na aferição é certa. Por isso que a gente sempre bate na tecla daqueles profissionais que simplesmente apertam os botões e acham que estão fazendo aferição de obra. Gente, pelo amor de Deus, nada contra, a gente não quer fazer uma crítica, mas contratem profissionais que saibam exatamente gerar a economia que tu necessita. Porque às vezes apertar botão qualquer um aperta, mas será que aquele profissional que tu contratou para apertar os botões e te dar uma certidão negativa de débitos, que é o que tu precisa para ir no registro de imóveis, averbar tua construção na matrícula, será que ele está fazendo a declaração certa? Será que o imposto que ele gerou está correto? Será que realmente tu precisava pagar o imposto? Será que ele sente segurança naquilo que ele está informando para a Receita Federal? Será que ele está preocupado com o teu bolso, com a tua economia? Será que ele está preocupado em oferecer o melhor serviço para ti ou ele só quer simplesmente te largar a CND e dizer o meu serviço está feito, agora tu paga e é tudo contigo? Vejam a importância de diferenciar isso no mercado de trabalho hoje, na contratação. Vou te dar um exemplo de como que tu... Ah, Celso, mas eu não atuo na regularização, eu faço projeto. Vou te dar um exemplo de como que tu pode orientar o teu cliente e agregar valor no teu serviço, na tua prestação para o teu cliente. E quando eu falo agregar valor, não é subir o teu preço, agregar valor é agregar a maneira, a forma de que tu entrega o teu serviço para o cliente, porque o teu cliente vai olhar e vai dizer assim, poxa, esse cara está preocupado comigo. Isso é valor, isso é valor, isso é agregar valor. Se tu trabalha com projeto e tu tá na concepção de projeto e o cliente lá te passa uma ideia de croquis, tu vai desenvolvendo o projeto e tal, daqui a pouco tu chega numa metragem quadrada, 202, 203 metros quadrados. Pô, não custa nada tu orientar o teu cliente e dizer assim, pô, vamos diminuir aqui um pouquinho, vamos diminuir uns 2, 3 metros aqui do teu projeto, vamos deixar em 200 redondo ou 199? Aí o cliente vai dizer, pô, mas por que tu vai diminuir a minha casa? Não, porque aí só com essa diferença de 2, 3 metros vai te economizar um valor considerável lá no INSS de obra. Porque o INSS, na hora da aferição, ele tem faixas. É de 0 a 100 metros, de 101 a 200, de 201 a 300. Então, às vezes, a questão de 1 metro ou 2 te dá uma diferença enorme. Às vezes, de 4, 5 mil reais na aferição da tua obra. Então, assim, se tu trabalha com projeto e tu tem uma noção de regularização de obras, de impostos a recolher, tu já pode orientar o teu cliente na hora da concepção do projeto. Um outro detalhe, por exemplo, como é que tu pode economizar para o teu cliente fazendo um cadastro correto da CNO, da obra na CNO? Casa comum, casa padrão no Brasil aí, né? De 90% da população, uma casa nos padrões normais. Agora, o cliente faz a garagem fora do corpo da obra, ele faz a casa dele e faz a garagem separada. Né? Tudo em alvenaria, tudo normal, tudo tranquilo, né? O padrão de construção do Brasil. Faz a casa e faz a garagem fora do corpo da casa, né? Separada da casa. No momento, se tu encontra um profissional que saiba cadastrar a tua CNO, o profissional ele vai identificar isso e o que ele vai fazer? Ele vai cadastrar o corpo principal da casa como residência unifamiliar, certo? E vai cadastrar a área da garagem como galpão industrial.
Vejam a diferença. Ah, mas o que é isso? Quando tu cadastra a obra, tu tem que dizer se ela é residência unifamiliar, multifamiliar, se ela é comercial, se ela é salas de loja, se ela é galpão industrial, se ela é casa popular, se ela é conjunto habitacional popular. Então, tenha se a obra é nova, se é ampliação, se é reforma, se é demolição. Então, tem todos esses detalhes que quem vai cadastrar o CNO tem que saber. A partir do momento que ele cadastra a área da garagem como galpão industrial, ele reduz drasticamente o imposto, ele já consegue reduzir aquela área. Por quê? Porque na hora da aferição no sistema da Receita Federal, a Receita Federal usa um sistema baseado no VAL. O que é o VAL? É o valor atualizado unitário. É como se fosse um CUB. O que o VAL é? O VAL nada mais é do que o CUB, é uma média do CUB. Quando a gente abre o CUB tem o valor por estado, certo? O custo unitário básico. Então o CUB lá ele tem os padrões de construções baixo, médio e alto, não é isso? E ele tem um valor de construção para cada enquadramento de obra. O que acontece? O VAL ele faz meio que uma média desses valores baixos, médio e alto e faz o cálculo que a partir daquela média, daquele mês, ele dá o valor do VAL. Então o valor do VAL para uma residência unifamiliar, por exemplo, aqui na tabela de outubro, já atualizada pelo VAL da Receita Federal, no meu estado, o valor do VAL para residência unifamiliar é R$ 2.983 por metro quadrado. O valor do VAL para galpão industrial é R$ 1.453. Então vejam a discrepância no valor. Isso dá uma diferença no valor que tu vai pagar lá no imposto. Então são esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances que quem vai fazer o cadastramento da obra no CNO tem que se atentar, tem que saber fazer. Tu tem que procurar um profissional que saiba te orientar para que tu consiga gerar a economia que tu tanto quer lá na frente. Sabe? O enquadramento, por exemplo, tu podes enquadrar a tua obra, se a tua casa for de madeira, tu tem todo o alicerce, toda a estrutura da casa, né, de concreto, mas as paredes externas são de madeira, né? Tu vai levantar ela um chalé. Tu faz todo o embasamento de estruturalmente, e faz as paredes externas são de madeira. Tu enquadra a casa como mista, o valor do VAL é lá embaixo. Sabe? São detalhes que quem está cadastrando o CNO, como eu já falei, tem que saber o que está fazendo para poder gerar economia lá na frente para o cliente. Eu não sei, são tantas coisas que a gente tem que levar em consideração para falar desse assunto de CNO, que não dá tempo, o vídeo ia ficar gigante, eu ia passar 1 hora mais falando aqui para vocês. Mas vejam a importância, o próprio sistema do Cero fala. A forma de cadastramento da CNO, da obra na CNO, vai influenciar no tipo de aferição que poderá ser realizada no Cero. Não esqueçam disso. Eu espero que tenha ajudado, tenha alertado, tenha dado um pouquinho mais de conhecimento e de relevância para a importância da abertura do CNO na obra. Porque não adianta a gente só falar na economia do Cero se o CNO está cadastrado de forma incorreta. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a esclarecer um pouquinho, abrir a mente um pouquinho sobre isso. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, seja o que for, deixa um comentário aqui no vídeo, eu vou ter o maior prazer em ler, em responder, em ajudar. E se o vídeo fez sentido para ti, eu te peço, já compartilha, já curte, já dá o like, já mostra para os amigos e faz essa mensagem chegar a mais pessoas, para quem precisa dessa informação, para quem está passando por uma obra, está começando a construir. Então saiba que tem todos esses detalhes que a pessoa precisa se atentar. Beleza? Se quiser conhecer o nosso e-book, link na descrição, vai ser um prazer. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, tamo junto, valeu!